bem-vindos ao nosso episódio 5 do Protagonistas de Impacto, histórias e diálogos com pessoas que estão transformando o Brasil. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao ONONO, Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, e a todos que já estão fazendo parte, de forma direta ou indireta, do Protagonistas de Impacto. Quero contar que a gente está agora no episódio 5, e o que eu tenho ouvido e recebido de mensagens ao longo dessas últimas semanas foi muito acima da minha expectativa, sempre com elogios, algumas sugestões, algumas pessoas falaram até em nomes que precisam estar aqui, e trouxeram também, por que a gente não traz números, por que a gente não traz histórias de pessoas do Brasil inteiro? Tudo no seu tempo, né? Números a gente vai trazer também, mas acho que muito dentro do diálogo. O objetivo aqui é a gente compartilhar histórias que falem com as diferentes personas que a gente tem no Brasil hoje, que podem, cada um do seu formato, da sua diferente história de vida, também gerar impacto positivo. Bom, vou fazer aqui minha, minha introdução da minha convidada de hoje. Bom, eu vou contar uma história, não podia ser a partir de outro formato. Karen eu conheci em 2009, quando eu estava, a partir de uma organização não governamental, que é o Instituto da Criança, no Rio de Janeiro, e tinha conhecido a partir do irmão dela. E eles tinham a vontade de olhar para a questão de impacto, dentro do grupo empresarial da família deles. E isso, só para contextualizar, naquela época, eu comecei a sentir o quanto ficou, em base semanal, eu recebi ligações de empresários do Instituto falando: eu não quero só doar, eu quero também olhar para o meu negócio. E aí eles me convidaram para fazer um trabalho com eles, a terceira geração, olhando para as empresas do grupo, olhando para o legado da família, olhando para cada um, a visão de cada um em relação a isso. E a gente fez uma série de workshops. E aí foi aquela história me trouxe a intenção de fazer isso a partir daquele momento para a minha vida. E dali nasce a Pares em janeiro de 2010. Então, o nosso encontro foi um encontro de transformação. Chamei a Karen para estar com a gente, porque até quero honrar a gente, o Protagonistas de Impacto, como eu comentei em outros episódios, a gente teve a oportunidade de fazer antes uma jornada, 2 edições, trouxe esse nome para a jornada, e a gente teve tanto elogio, né, Karen, que assim, nossa, esse nome é muito bom. Quando eu pensei no canal, eu falei assim, tem que ter esse nome. E a Karen falou, totalmente, leva adiante, a gente vai continuar fazendo outras jornadas, mas quero mais uma vez te agradecer, não só por estar aqui, mas pela generosidade da gente estar aqui falando em protagonistas de impacto num outro lugar. Seja bem-vinda. Queria que você se apresentasse, Karen. Obrigada, Alda. Estou muito contente de estar aqui e queria te parabenizar pela coragem e por não ter desistido desse projeto, que eu sei que você fala desse projeto aqui há muito tempo. Então, vou me apresentar. Eu sou terceira geração de uma família empresária. Nós fazemos parte do Grupo Baumgart. O grupo existe... A primeira empresa foi a Vedacity, então... Ela existe desde 1936, então a gente completa quase 90 anos agora. E, atualmente, eu trabalhei no grupo, coordenei o Comitê de Sustentabilidade do grupo, e, atualmente, eu estou em 4 conselhos. Eu estou no Conselho do Sistema B, no Conselho do ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, cuja temática é falar sobre negócio de impacto. E também estou no Conselho do Instituto Center Norte, Instituto Vedacity. Sou mãe do Pedro e da Valentina, casada com o Tomás. Sou uma Impact Advisor e uma investidora de impacto. E a Karen é impressionante, eu posso falar, né, Karen? A Karen é impressionante porque, bom, a gente se conhece há 15 anos, né? Ela vai no jeito dela, costurando, ela resolve fazer, é persistente, e vai, e de repente você vê, foi um passo gigante que a empresa deu, foi um passo gigante que um projeto deu. Então, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Me conta, ainda falando sobre você, Karen, me fala um pouco assim sobre que experiências, que conexões, que redes te ajudaram a você, foram assim importantíssimas para que você fosse fazendo essa sua caminhada e entendendo esse seu lugar de ser realmente uma liderança que olha para impacto em tudo que faz. Eu acho que eu vou citar algumas.
Eu sempre fui muito engajada em algumas iniciativas, organizações, então fui acompanhando, né, ao longo dessa jornada. Então, eu acho que é o ethos, Sim. muito importante, né? Eu trouxe muitos dados, informações, né, para ser o que eu sou hoje. GIF também, que é o grupo de institutos e fundações empresariais, né, e familiares, muito importante também, reúne grandes organizações. O ICE, que eu já falei, também foi muito importante. E o Sistema B. E são E o redes... IDES também, que é o Instituto de Desenvolvimento Você trouxe os Social, principais. onde, né, acabou de acontecer o Fórum de Filântropos e Investidores Sociais. É tão poderoso, né, quando você vê... Se encontra num lugar, seja ele físico ou uma rede, né, virtual, os seus pares mesmo, né, as pessoas que estão passando pelos mesmos desafios, né, lidando, seja com institutos e fundações empresariais, que tenho certeza que você, como acionista, olha para o instituto, tem também que olhar para as questões todas institucionais, né, e para onde está indo essa pauta toda de investimento social privado e outras pautas. Me conta uma coisa, agora eu vou falar um pouco... bom, Protagonistas de Impacto, como canal, tem a intenção de olhar para a vida de cada um também. Acho que a gente tem um lugar muito responsável de, a partir desse veículo, né, seja ele a plataforma como o YouTube, como o Spotify, mas a partir do momento que a gente coloca algo nas redes, a gente também sabe que isso vai para mais pessoas. E você é um exemplo de alguém que é pioneira, que está há mais tempo nessa pauta. Me conta um pouco, que história é essa que você já construiu? Eu tenho trazido esse recorte aqui. Uma história que você já escreveu, uma história que você está escrevendo e uma história que você quer celebrar lá em 2030. Tenho certeza que não é só uma, mas pode trazer outras. Mas me conta assim, algo que você tem muito orgulho de você já ter escrito. Eu acho que pode ser duas. Pode. Você tem tantas que você pode ter mais. Acho que são duas histórias. A primeira, logo que eu me formei, eu sou formada em Direito, eu queria salvar o mundo. E aí eu fundei uma ONG, que chamava Educando para o Futuro, que viajou ao Brasil. E a gente falava sobre educação e prevenção à saúde. Tinha vários temas, muitos voluntários. Então, eu viajei para 14 estados, foram 8 viagens. Comecei a falar também de educação ambiental, numa corrida de aventura, que me chamaram para falar sobre isso. Então, era uma ação socioambiental, né? E aí eu fui aprendendo. Então, na época, eu fui aprender o que era terceiro setor e fui aprender também o que era responsabilidade social empresarial. Então, muitas empresas me apoiaram. Isso foi quando? De 2003 a 2007. Nossa, é muito... Eu posso dizer também, espelhando, foi esse momento que eu estava no Instituto da Criança entrando, em 2004. Era um outro momento, né? A gente está hoje falando de uma pauta que já tem uma outra maturidade. Então, você foi realmente uma desbravadora nesse processo. Falemos. Nós somos. Também. E eu acho que uma coisa também que eu me orgulho muito foi a certificação B. Né? Hoje, o grupo tem 4 empresas Bs. A Vedacity foi a primeira no passado. E agora o Center Norte, Lar Center, e o Expo Center Norte. E o Shopping Center Norte é o primeiro shopping B do mundo a conquistar essa certificação. E o Expo Center Norte também. Então, nós somos os primeiros pavilhões do mundo a ter essa certificação. Que incrível. Depois a gente pode contar mais um pouquinho o que é ser B, né? O que significa ser B, uma empresa B. Mas, sabe, te ouvindo, Karen, eu fico imaginando, porque é uma operação muito grande, né? Você pensar um shopping center. É impressionante como, a partir de uma avaliação de impacto, você pode pensar o que você quiser, né? Seja a certificação ou não. Mas vocês, parabéns, vocês conseguiram dar o passo de certificação. Eu acompanhei um pouco de longe, porque eu me lembro de vocês querendo, né, dar esse passo, mas, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma estruturada, né? Que isso realmente possa, né, ser apropriado pelos próprios colaboradores. Como é que foi essa história que você ajudou a escrever? Foi difícil você convencer a família, convencer o corpo executivo? Conta um pouquinho mais. Eu acho que foi uma jornada. Tá. Né? Não dá para fazer da noite para o dia. Eu acho que a gente foi convencendo, o mundo foi mudando também, né? Hoje as pessoas falam de ESG, mas eu acho que eu queria voltar um pouco no passado e falar um pouco dos meus avós. Né? Eu venho de uma família de empreendedores, tanto do lado materno quanto paterno. Sim. Então, meu avô
por parte de mãe, ele fundou a Breno Rossi, que era uma loja de discos, e ele foi um desbravador, né? De discos? De discos e equipamentos musicais. É mesmo? Curioso. É. Então, ele viajava o Brasil e teve muitas lojas, né? E eu guardo até um diário de viagem dele, porque o diário que ele foi pela primeira vez quando foi inaugurada a Transbibi. Então, ele saiu de São Paulo, foi até Brasília e foi até Belém, né? Então, assim, foi para mim, um grande exemplo, né? E outro exemplo também que eu queria trazer foi dos meus avós paternos, né? Minha avó veio da Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial, e empreendeu, né? Eles tiveram uma pousada em Blumenau. Depois ela conheceu meu avô, casaram, e ele fundou a Vedacity, na casa dele. Também foram muito desbravadores, né? Em 1936. E sou casada com um empreendedor, que é o Tomás, que fundou o Doutor Consulta. Então, estou rodeada de empreendedores. Ou seja, respira empreendedorismo, né? Empreendedorismo e intraempreendedorismo, né? E aí, como foi essa jornada, né? Eu acho que os acionistas foram muito importantes, né? Meus primos, meus irmãos, porque todos... A gente chegou à conclusão, então, que a gente ia trabalhar isso como família. Então, a gente foi procurar qual que seria a nossa vocação. Isso, às vezes, é um pouco difícil, né? Porque cada um tem um sonho, uma causa. Mas a gente fez esse exercício de achar qual que é a nossa causa em comum. E a gente chegou à conclusão que seria o empreendedorismo social. E aí, a partir disso, a gente começou a profissionalizar a empresa. A gente fala até modernizar a empresa, né? Sim. Porque vocês são muito profissionais. Então, assim, essa é uma expressão, né, que o mercado chama de profissionalizar quando vai sair da gestão familiar. Só que vocês são muito bons. Então, tipo assim, realmente mudar, né, a gestão e não profissionalizar. Eu cheguei a trabalhar no grupo, né? Sim. Vários primos, meus irmãos também trabalharam, e a gente saiu e a gente implementou governança corporativa. Então, a gente foi para o IBGC, a gente fez o curso lá, a gente conheceu a Tarsila Ursini, que depois a gente chamou para ser nossa conselheira, e a gente começou a falar disso no Comitê de Sustentabilidade, já mais recentemente, 2017. Então, a família já estava engajada. Então, quando a gente trouxe esse conceito, né, vamos ser B, não foi muito difícil conquistar, assim, né, meus primos, meus irmãos, meu pai. Sim. E tanto que a gente incluiu a cláusula B, depois a gente explica um pouco, no nosso estatuto. Tá. Então, e aí a gente conversou com os CEOs, né? Foi a primeira vez que a gente teve um CEO que não era da família. E eles logo compraram a causa. Então, se você tem um CEO que entende ele entende, são os mesmos valores que a família, ele dá ritmo, e aí você pode começar, então, né, a sua jornada. Se você tem a família que quer muito, né, que tem propósito, o seu CEO que tem os mesmos valores, que compartilha dos mesmos valores, e aí porque é um trabalho de toda a companhia, né, não é só de uma pessoa. Então, eu posso ter levantado a bandeira, mas se não fosse todas as nossas pessoas, né, todos os nossos colaboradores engajados, Sim. Isso não teria sido possível. E só pegando essa sua história, que eu acho que é importante, tenho certeza que tem muitas empresas familiares, né, quer dizer, as famílias empresárias que estão se questionando, ok, como é que eu transformo esse lugar de interseção entre o negócio, o que a gente acredita e o legado que a gente quer deixar. E eu ouço muitos elogios em relação a vocês, assim, de vocês terem feito de uma forma muito estruturada. Então, só compartilha, você já trouxe um pouco desse processo, mas vocês montaram primeiro o Conselho da Família. Isso. E aí, depois, caminhou nesse processo todo de transformar essa governança internamente. E por isso está num outro grau de maturidade, trazer a proposta de ser uma empresa, né, ou ter empresas Bs no grupo, foi mais permeável, é isso? Isso. Assim, o nosso processo de governança ele já existe há 20 anos. Então, faz muito tempo que a gente fala desse assunto, né, de diferentes formas. Então, a gente, por exemplo, começou com uma reunião de primos. Então, todos os primos que trabalhavam, né, a família que trabalhava no negócio, tinha que prestar conta para os outros primos. E aí, dessa reunião de primos, surgiu o Conselho de Administração, que aí a gente convidou conselheiros externos e a gente desenhou os comitês de apoio. Então, comitê de pessoas, comitê de auditoria, finanças e riscos, comitê de estratégia, comitê de sustentabilidade. Então, foi dessa forma que a gente foi desenvolvendo a governança. E criando os processos, né, os regimentos internos, e muita conversa. Isso eu acho que a gente sabe fazer bem, Sim. Conversar em família.
né? E tem momentos também de... Não é só... A gente fala de negócios, a gente senta para tomar decisões juntos, mas a gente também se diverte, isso é importante. Muito. E me conta, então essas são histórias que você já escreveu e tem que ter muito orgulho mesmo. O que você está escrevendo agora? Bom, agora eu acho que com a nossa história, contar essa história para mais famílias empresárias e mais pessoas. Então, independente do tamanho da sua empresa, é possível fazer uma transformação, né? Gerar mais impacto positivo. Esses dias eu estava conversando com uma grande empresa e a pessoa falou assim, mas meu instituto é pequeno. Eu falei, não tem instituto pequeno ou grande. Ou, eu não tenho instituto, eu quero fazer um instituto. Às vezes nem é esse caminho, né? Você não precisa ter necessariamente um instituto ou uma fundação para gerar mais impacto positivo. Você pode ter uma área de responsabilidade social, você pode ter um comitê, você pode ter um grupo de trabalho. Acho que o importante é começar, né? E ter aliados. Perfeito. E ter esse alinhamento é muito importante, né? Porque até fazendo um pouco do que eu já aprendi em processos participativos, né? A ordem dos fatores altera o produto, né? Assim, quem você traz para cada etapa, né? Seja para a escuta, seja para a cocriação, seja, né, para a estruturação de algo, muda a velocidade que você vai conseguir o produto, né? Assim, de conseguir um alcance, um passo, né? De tudo que eu já te ouvi falando e já participei de algumas interações com vocês nesses últimos anos, até se tornar B, assim, vocês são muito estruturados, né? Assim, de buscar fazer o estudo com a Fundação Dom Cabral, né? De tentar colocar de uma forma também científica, né, o aprendizado que vocês tiveram. É uma impressão ou Não, é fato? É fato. A gente tem um case que foi escrito pelo Dom Cabral, professor Raico, e escreveu o case sobre a Vedacity. A gente coloca isso, a gente quer levar para a sala de aula mesmo, a gente quer compartilhar, dividir. 2 semanas atrás, a gente recebeu um grupo do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde a gente falou sobre a nossa jornada. Então, a visita foi feita lá no Expo Center Norte, a gente visitou a nossa horta social, a gente mostrou o nosso projeto de resíduo zero, nós somos resíduo zero. Então, como é que a gente fez? E quando a gente começou, eu falei, isso não vai dar certo. Como é que eu vou convencer o consumidor que ele não pode jogar o lixo em qualquer lugar, né? Ele vai ter que jogar o lixo da praça de alimentação no lixo orgânico. Sim. Né? E os lojistas também, né? Então, foi um trabalho de formiguinha mesmo. Sabe qual a memória que eu tenho? Quando a gente fez aquele trabalho em 2009, e a gente foi... Nem se lembra, a gente fez uma planilha impressa, que eram várias folhas coladas, fazendo um grande mapa. Era uma matriz, assim. A empresa, aí a gente tinha, assim, qual era o impacto social, ambiental. E um número que me chamou muita atenção é o quanto vocês tinham tido, nos últimos anos, que aumentar o número de profissionais de segurança por causa da região. Isso foi um número que eu me lembro que foi uma coisa que ficou desse processo para mim, né? Então, assim, nessa lembrança, quando você fala hoje, por isso que eu ri um pouco quando você falou, nossa, a gente virou resíduo zero. É porque me vem a imagem lá atrás, em 2009, de quando vocês ainda estavam mapeando o impacto e o quanto isso veio sendo construído, né, de uma forma coerente, estruturada, com vozes, né? Eu percebo, o Luiz estava à frente da Vedacity, ele falando com muita propriedade. Luiz Guggenberg estava como, né, diretor na época. Eu não sei, ele é a head, né, dessa área, inovação e impacto. E, enfim, é muito louvável o que vocês estão construindo. Obrigada. Então, construindo, e o que você quer celebrar? Eu acho que continuar fazendo o que a gente faz e envolver outras pessoas e famílias. Então, hoje eu sou uma Impact Advisor. O que eu quero fazer? Eu quero ajudar pessoas a ajudar. Então, ajudar pessoas que querem, às vezes, querem fazer um trabalho social, querem fazer um trabalho ambiental e não sabem por onde começar. Então, eu oriento as pessoas, às vezes, com mentoria, com palestras, com consultoria. E é isso, e é começar pequeno mesmo. E poder exatamente com as cicatrizes, né, as dores e delícias do que você já passou, poder apoiar essas famílias, principalmente, né? O que não deu certo, o que poderia ser diferente. Então, né, essa experiência que eu vivi, eu quero contribuir agora com outras famílias empresárias, né?
Quantos por cento das famílias, das empresas brasileiras são familiares? 90% É muita coisa, né? das empresas no Brasil ainda são familiares. É muita coisa. Aliás, fica o convite para quem quiser depois acessar. A gente escreveu um artigo juntas para a Época Negócios, na Semana Global do Intraempreendedor do ano retrasado, se eu não me engano. Mas é Época Negócios, como intraempreender em famílias, em empresas familiares. Então, a Karen também contribuiu. E assim, tudo tem um começo, né? Quando a gente fez primeiro, queria convidar todos a acessarem o site do Sistema B, então sistemaB.org, sistemaBbrasil.org. Lá existe uma ferramenta que é gratuita, que se chama BIA, BIA Assessment Impact. Então, você acessa esse site, acessa a plataforma. Perfeito. E lá você pode fazer a sua pontuação. Então, quando a gente fez a primeira avaliação, primeiro assessment, a gente teve 50 pontos. E para você se certificar, a Vedacity foi. Tá. E para você se certificar, você tem que ter 80 pontos. Sim. A Vedacity a gente conseguiu certificar com 88. Então, isso mostra que em pouco tempo, né, todo o trabalho que a gente teve que fazer, todas as mudanças, porque é uma mudança cultural. Total. Então, não tem tamanho, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas minha empresa é muito pequena, mas não existe. Todas as empresas no Brasil podem ser B. A Pares é B também. É uma empresa, né? B. Então, assim, é isso. Eu gosto de fazer sempre analogia a um exame de sangue, né? Se você não faz o exame de sangue, você nunca vai saber que teu colesterol está alto. Então, você fazer uma avaliação de impacto te mostra, ó, isso aqui... O caminho, né? Economia circular, ou a questão toda de resíduo, estou precisando olhar. Questão toda de comunidade, tá bom, tá bem, eu estou indo muito bem, inclusive não estou comunicando, né? E eu percebo que até em outros projetos, bom, a gente também está, né, a Karen está no conselho, eu estou no comitê, né, de integridade lá do Sistema B. É toda uma governança muito permeável por pessoas que estão no movimento. Busquem saber mais, é sistemab.org, e vocês podem se comunicar com essas centenas de empresários, enfim, empreendedores que estão já nessa jornada também. Karen, me fala um pouquinho, eu posso começar para te ajudar, sobre o teu estilo de liderança. Bom, a Karen, além de ser uma pessoa maravilhosa, ela tem esse jeito dela que parece mais tímido, mas é impressionante. Ela não esquece nada que você falou. Ela anota. Depois ela, inclusive, fala, depois eu fiz isso. E você vê, gente, não posso falar nada na frente da Karen que ela vai fazer mesmo. Então, é uma pessoa muito persistente, consistente e que, ao mesmo tempo, você fica embaixo do radar, né? Você não é uma pessoa que fica falando muito sobre o que você faz. Então, mais uma vez, por isso também te agradeço por você estar aqui, para a gente poder falar sobre você. Mas como você define o teu estilo de liderança? Eu sou muito determinada e eu não gosto de... Eu só faço aquilo... Se eu vejo que eu não vou dar conta ou se eu não vou fazer, eu já aviso a pessoa, falo assim, olha, não vai ser possível, aquilo que a gente combinou não vai dar certo. Sim. Eu não fico enrolando. Eu sou uma pessoa prática, eu gosto de gente que faz, então eu gosto de mão na massa, né? A gente fez Protagonistas de Impacto, que, né? É um trabalho mão na massa, você sai com um manifesto de impacto. Então, eu não gosto muito do blá, blá, blá. Né? Eu gosto de gente que vai lá e executar. Por mais difícil que seja, eu gosto de prazo, né? Eu sou uma pessoa organizada e eu gosto de planejamento também. E as coisas não podem ficar só no papel. Elas precisam sair do papel. Total. E você acredita que... Quais são as características, assim, se você dissesse uma característica sua que todo mundo que trabalha com você diria, se eu fosse entrevistar, sem você saber, as pessoas vão falar, Karen é assim. Nossa, é difícil. Qual a tua percepção do que os outros... Acho que séria. Sou uma pessoa séria. Você é. Se eu falo o que eu vou fazer, eu vou fazer. E é mesmo. E eu vou até o final. Acho que eu sou determinada. Me fala dos focada, né? Muito. Não, eu te conheço já há um bom tempo. Você é muito consistente e realmente você
A gente passava até uns anos sem se ver, a gente se encontrava no GIF, né? Eu falei, cara, e verdade. aí? Ela falou, isso eu já avancei, isso aqui ainda vou avançar. Às Mas vezes isso não eu depende de vou mim, fazer. às vezes não depende de mim. Mas isso eu vou fazer. Isso eu me lembro. A gente se encontrava, às vezes, passava 2 verdade. anos. E só para todo mundo conhecer, quando a gente fez o programa de Protagonistas de Impacto, no meio da pandemia, eu estava, inclusive, morando no sítio, com isolamento. Karen me liga e fala assim, eu quero muito apoiar algumas famílias que estão me ligando, que estão me procurando para fazer mentoria. E eu quero muito entender como é que a gente pode criar bons processos de mentoria. E eu falei, Karen, te ajudo com o maior prazer, mas para que você vai fazer isso individualmente? Foi isso mesmo. Né? Porque você vai fazer com uma família, você pode fazer com um grupo de famílias e elas trocam entre si. Afinal, eu sou de rede, né, gente? Pares, eu gosto dessa troca entre as pessoas. E aí a gente, juntas, formou a primeira turma do Protagonistas de Impacto. Foram 6 encontros. Com mentoria individual, coletiva, com um canvas super estruturado, em que as pessoas olham para o passado, depois olham para o futuro e saem com um manifesto de impacto. Um manifesto de impacto mesmo, assim, o que eu acredito, porque eu faço o que eu faço. E também com os convidados incríveis, né? Nossa, a gente trouxe os especialistas nesses temas, né, que a gente fala. Então, filantropia, investimento social, impacto. Grandes lideranças que eu acho que todos precisam estar aqui nesse programa. Exato. E aí, assim, eu quero honrar isso, porque foi principalmente no Protagonistas de Impacto, e já vinha esse incômodo, eu falei isso no último podcast, né, no último episódio. Aquilo foi me incomodando, sabe? Assim, de eu estar, ao longo dos últimos anos, ouvindo vozes de pessoas que entenderam como lidar com um desafio, entenderam como colocar seus talentos para resolver uma questão. E no Protagonistas, porque acho que talvez porque a gente estava muito olhando para as biografias deles, aquilo veio muito como, não, gente, essa história precisa ser ouvida por mais pessoas. E isso tudo, fazendo aí, acelerando com controle remoto, um fast forward, acabou no Protagonistas de Impacto também. Me conta uma coisa, a gente está, na verdade, falando de liderança, mas a gente está também falando de que medos você tem. Assim, falar um pouco mais de você, assim, olhando para o futuro, porque a gente vai fazer um ping-pong agora, tá? Então, eu queria te falar assim, o que você... Eu perguntei isso para o Paulo Boné, fiz um ping-pong. Uma delas era medo. E ele falou, vou pular de paraquedas. Ou era de... Não, era de paraquedas mesmo. E eu falei assim, realmente, esse é um medo que eu tenho, mas o que eu tenho mais medo são questões até mesmo relacionadas a filho. Né? Acho que a gente que é mãe tem um pouco isso. Mas, enfim, foi só para dar minha perspectiva pessoal. Vamos começar já as 10 perguntas, as 10 mensagens para o mundo que a gente quer deixar? E uma delas já começa. Me fala um medo seu. Eu fiquei apavorada com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a tragédia climática. Eu tenho medo que isso aconteça de novo. Sim. E é gigante a possibilidade. Né? Sim. Uma frase que marcou tua vida. Eu tive uma professora espanhola que ela falava: "Há tempo para tudo". Então, a gente tem tempo para tudo. Às vezes, as pessoas falam assim, eu não tenho tempo de desenvolver, abraçar uma causa ou fazer um trabalho social, ambiental. E eu acho que a gente tem tempo. Quando a gente quer, a gente tem tempo. Então, há tempo para tudo. E tem mesmo, é só querer, né? Só querer. Um livro que marcou, ou livros que ficaram para a tua vida? Eu acho que tem um que eu gosto muito, ele não é novo, é O Canibal com Garfo e Faca. Sim. Do John Elkington. Canibais com Garfo e Faca. Canibais com Garfo e Faca, E o John Elkington... É o pai da sustentabilidade. Triple Bottom Line. É um grande nome, grande pioneiro. E foi ele que não cunhou o termo intraempreendedorismo, mas ele trouxe um estudo se perguntando o que esses profissionais que conseguem intraempreender em escala têm em comum. Quem trabalhou com ele foi a Meg Dupree, que é a fundadora da Liga de Intraempreendedores. Então, você vê como é que as sementes estão conectadas. Eu brinco que são inquietudes que nascem, né, de um grupo e vão tomando materialidade, vão ganhando a forma em diferentes locais, né, em diferentes rostos.
Queria só falar outras pessoas que me inspiram, né? Eu falei do John Elkington, mas você me inspira muito. Então, Alda. Tarsila Ursini, eu falo que ela é minha mestra, ela me inspira muito. Muito, também a minha. Carla Duprá, uma grande conhecedora de investimento social privado, me ajudou muito. Me guia, eu falo que ela é minha guia. Célia Cruz, também, eu falo que ela é minha guru. Só pessoas realmente Renata todo Nascimento, mundo precisa conhecer. Renata Nascimento, que criou o Instituto Cidadania Empresarial, isso é também uma grande mulher que eu me inspiro muito. Então, são mulheres. Mas tem uma lista enorme, mas eu queria citar essas pessoas. E é muito importante, realmente, você ter buscado de volta, porque hoje, com as redes sociais, você se conecta com quem você quiser. Né? Nem que você vá lá e coloque seguir. E você vai ver quais são as ideias, o que essas pessoas estão fazendo. Então, já estão uns nomes muito bons para as pessoas seguirem. Me fala uma liderança, pode ser pública, privada, mas que te inspira. E por quê? Eu queria citar Malala, porque ela é uma jovem, ela ganhou o Prêmio Nobel, ela é do Paquistão, e ela fala muito de direitos humanos das mulheres. Então, toda menina tem direito a estudar. E por isso que ela ganhou o Prêmio Nobel. E o quanto a educação é importante para você, dá para ver na tua biografia. Eu quis ser pedagoga, acabei não sendo uma pedagoga. Não sabia? Fui para o direito, mas eu sou uma pedagoga, assim, nos meus sonhos. Gosto de educação. Né? Você foi empreender o ser pedagoga, né? A partir do empreender. Me fala uma pessoa ou quantas você quiser, para as pessoas seguirem na rede. Além desses nomes que você mencionou, né? Tem alguém que você acredita que... Eu acho que a Marina Cansado, a Cris Sutani, do Instituto Beja. Sim. Célia Cruz, Carla Duprá, esses nomes eu já podia Rodrigo ter ficado Piponzi, ali. que vai vir com a daqui gente. A pouco. A Tatiana Monteiro de Barros. Que também vai vir daqui a pouco. A Carola Matarazzo. É tanta gente, que vocês, assim, vocês percebem. Fernando Rossetti. Tem muita gente. Tem alguns nomes, assim, você Professor fala... Raico, da Dom Cabral. Que também vai estar aqui. Não hoje, mas vai estar aqui. É tão interessante, porque quando a gente trabalha com impacto, esse insight me veio agora. Quando você trabalha com de uma forma muito alinhada com o que você realmente acredita, você se conecta com pessoas que estão com o mesmo... vibram, estão na mesma frequência. E aí você começa... E são pessoas que não necessariamente estão no holofote, mas estão sendo, dentro do que a gente chama de ecossistema de impacto, sendo, sim, reconhecidas. Né? Você vê alguém ganhando um prêmio, né? Ou sendo citado numa matéria de algum jornal, mas você passa a conviver com essas pessoas. Isso, para mim, é um presente. Eu me lembro que Rio+20, eu morava no Rio de Janeiro ainda, a gente tinha um espaço que a gente podia usar gratuitamente, que era o Solar das Palmeiras, em Botafogo. E o mundo estava no Rio de Janeiro. Então, aqueles nomes que eu sempre ouvi, que eu sempre quis saber... Né? Quando você está começando uma jornada de trabalhar num assunto, você fala, nossa, Mohamed Yunus. O Yunus foi fazer um evento na minha casa, na casa, né, que a gente tinha de trabalho. E é um pouco isso, acho que diferente um pouco do meio empresarial, quando você fala de causas, isso aproxima muito, você não acha? Assim, diferentes pessoas, por mais que você não esteja na mesma lógica do meio empresarial, que é a hierarquia. Né? Geralmente, a alta liderança fala mais com alta liderança, média com média, etc. Acho que o impacto ele dá uma certa aproximada de todo mundo. Não sei, você concorda? Concordo, com certeza. Acho que é uma rede de apoio até, né? Isso. Quem trabalha com impacto precisa de uma rede de apoio. São pessoas normalmente muito sensíveis, né? Total. Não é fácil entrar numa favela, né? E precisa de uma licença social para operar, para entrar, né? Então, essa rede de apoio é muito poderosa, é muito importante. Eu lembrei de mais duas pessoas que eu queria citar, que são muito importantes também, que também vale a pena serem seguidas. O Fernando Simões, da BenTV, e o Marcel Fukuyama. Foram muito importantes, que a gente deu uma virada... Para mim, foi uma virada de chave, o dia que a gente convidou os dois para falarem. O Fernando tinha certificado a Movida. E aí, quando eu percebi que eles foram falar sobre o Sistema B... Sim.
A Movida é uma empresa B e eles foram contar como é que foi a jornada. E isso, nesse dia, virou uma chave. Eu falei, é possível, a gente pode seguir por esse caminho. Que é um pouco do que eu tenho buscado repetir aqui, né? Muitas vezes, quando você conta uma história, ela pode ser nova. Daqui a pouco o outro conta uma história semelhante, você fala assim, não, temos aqui uma cultura de impacto. É maravilhoso. Me conta também para você um sonho. Um sonho? Bom, eu quero ter uma casa na árvore, pode ser? Adorei. Conta mais. Desde pequena, eu quero ter uma casa Isso na é árvore. maravilhoso. Mas, lógico, eu quero também ajudar a mudar o mundo. É claro. Isso é um sonho. Mas é tão curioso, né, que a gente tem... Isso me fez lembrar, assim, que tem umas coisas que a gente não realizou quando a gente era criança. Eu não sei se eu vou realizar. Que a gente pode vir a vida inteira, vou lá completar meus 60 anos lá na frente, eu falo, mas eu ainda não tive isso. Né? Aquele brinquedo, maravilhoso. Me fala também, assim, o que é inegociável para você? Inegociável, eu acho que é a ética. É inegociável. A transparência. Se a empresa não é ética, né, se ela não tem valores sólidos, isso para mim é inegociável. E você sabe que eu estou muito alinhada com você. Para mim é inegociável. Não tem valor financeiro que possa ter colocado na mesa se existe ali uma desconfiança. E a confiança é tão importante, né? Quando você fala assim, olha, e o poder das redes novamente, né? Porque quando você fala assim, eu conheci essa pessoa da rede de empresas B, já é um respaldo, né? Você sabe que são pessoas que acreditam nesse processo, acreditam na coerência. E como isso é essencial para acelerar o processo. A gente não vai ter tempo para aprender todas as competências que a gente precisa para as dificuldades. Até quero enfatizar um pouco isso. Esse final de semana eu estava muito incomodada com o que a gente está vivendo, da questão da poluição do ar. Né? Hoje choveu, a tal da chuva tóxica. A gente que já está sintonizado nessa pauta há mais tempo, mesmo assim, eu não acreditava que um dia eu ia falar isso. Tipo, acho que hoje a chuva é a tal da chuva tóxica. Que meu filho foi para a varanda e falou, mamãe, será que a chuva está preta? Olha só o que a gente está vivendo e que a gente não pode achar que isso é comum. É assustador. É assustador. E como é que a gente vai fazer para mitigar o que vem pela frente? Que a gente nem, né, algumas coisas a gente sabe que vão acontecer e outras a gente ainda não sabe. A gente não sabe. Mas o principal ponto que a questão da confiança é que como a gente vai ter que agir de forma rápida e também colocando e de forma muito prática, né? Como aconteceu, infelizmente, nessa tragédia toda do Rio Grande do Sul, não teve tempo. As pessoas têm que agir, né? E a gente age de forma correta ou mais correta quando existe confiança. Eu queria chamar a atenção também para o problema do Rio Grande do Sul, né? A reconstrução. Essa tragédia foi comparada ao furacão Katrina. Então, as empresas, as pessoas ainda precisam ajudar, né? Porque a gente ajudou muito como brasileiro na fase emergencial, mas ainda existe um grande impacto, que não é o governo que vai resolver sozinho. As empresas precisam ajudar, as pessoas ainda precisam ajudar. Então, eu queria citar o Regenera, que é uma iniciativa da Gerdau e do Instituto Held da Gerdau, que está fazendo um trabalho maravilhoso e que precisa de apoio financeiro e tem uma governança incrível. E eles já aportaram um grande valor, né? Fizeram essa governança, mas, de fato, o tamanho é gigante. Precisa de mais empresas, mais pessoas. Ótimo. Então, quem estiver ouvindo aqui, busca. Tem, inclusive, um site específico, né? Regenera. Procurar na internet. Me fala também, falando de confiança... É um fundo filantrópico. Tá. Não, e só falando ainda desse ponto, né? Isso aconteceu há poucos meses. A gente já está com outras pautas. A gente está falando aí da seca na Amazônia. Os incêndios. Os incêndios aqui, principalmente, a gente está em São Paulo, então a gente ouviu mais do que está acontecendo em São Paulo, mas a gente está vivendo uma tragédia. Sim. E como que quem que vai resolver? Já ficou preto, lembra? Os rios voadores, né? Agora as pessoas sabem o que é isso. Então, São Paulo ficou preto alguns anos atrás. Agora, São Paulo ficou cinza, né? Essa nuvem de fumaça. É muito assustador. Eu estou muito assustada. Não, eu estou muito. Estou rindo para não chorar. E aquelas frases, sequência de frases
me tocam muito em situações dessas. Se não você, então quem? É. Se não agora, então quando? Então, assim, a gente precisa realmente pensar como é que todos nós podemos fazer alguma Mas coisa. eu acredito no poder das empresas. Elas que vão transformar. Eu acredito Na muito. rede toda, né? O poder público com a iniciativa privada, Exato. com as ONGs. Essa setorialidade, ela é fundamental, né? Acho que cada um tem um papel, um de catalisador, o outro de estruturar e o outro de ganhar escala. O terceiro setor é muito bom para ganhar escala, mas a gente só consegue chegar à política pública se a gente conseguir que o governo esteja alinhado. Né? Eu também acredito muito nos empreendedores sociais, nos negócios de impacto, que eles conseguem escalar soluções socioambientais. Também. Estão tentando resolver. Tem muita gente potente trabalhando, né? Temos que conhecer bastante. Me fala, a gente já está terminando. Falando de confiança, erro. Né? A gente poder errar é muito importante. Um erro que você não quer cometer de novo. Porque todo mundo tem os seus BOs do passado. Eu não me arrependo assim de nada do que eu tenha feito. Talvez, olha, é delicado esse assunto. Mas talvez, olha, eu não sei. Preciso pensar mais um pouquinho. Falar de erro é também a capacidade de fazer as pazes com, né? Eu tenho alguns. O que você quer deixar para a próxima geração? Um mundo melhor, né? Eu sei que é piegas, mas é isso que a gente trabalha, né? Para deixar uma sociedade melhor. E por meio da educação, né, da gestão, do empreendedorismo. E mensagens finais, Karen. Você já tem uma jornada bem ampla e considerável, cheia de aprendizados. Para quem está começando agora, e principalmente, acho que fala muito com o teu perfil, principalmente pessoas que são de famílias, que são empresárias, ou pessoas que já estão numa faixa etária, que estão querendo já devolver. Né? Quais são, enfim, palavras suas para o pessoal? Acho que precisa muita resiliência, não é fácil. Mas eu acho que é muito importante se conectar com essas redes que a gente comentou, né? E se conectar com pessoas que já estão fazendo, porque pode servir de inspiração. E trocas, né? Sempre. Independente total. do tamanho da sua empresa, é possível, né? Gerar transformação, gerar mais impacto positivo. E começar ali no seu entorno, no seu bairro, né? Na sua empresa, aquelas pequenas ações mesmo. E depois isso toma um corpo maior, né? À medida que você vai envolvendo as pessoas. E a gente fez bastante isso, a gente ainda faz, né? Falar de sustentabilidade, chamar lideranças para ouvirem cases, para ouvirem histórias. Conectar quem está do teu lado, né? Com isso. E eu garanto que isso gera muito orgulho de pertencer. Você tem um propósito, né? Um propósito comum. E fazer com que as pessoas se engajem nesse propósito é muito... vale a pena. Bom, obrigada de verdade. Eu acho que a gente vai estar algumas vezes aqui, porque vamos ter aqui mais 2 convidados em que a gente vai, inclusive, inaugurar o formato de ser co-host. Mas, Karen, obrigada. Eu tenho muita honra e felicidade da gente ter se cruzado, ter trabalhado com vocês, mudou minha vida. Ter a gente se esbarrado ao longo dessa última década, desses últimos 15 anos. Toda vez eu aprendi com você, de verdade, de coração. E a gente pôde construir algo tão bonito que foi, né? Acho que não foi só o programa, foi o legado que a gente deixou nas 40 pessoas que passaram pelo programa. E o que a gente ainda vai construir muita coisa juntas. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço e obrigada pela coragem, né? Porque eu falo, será? Vai dar certo? E a Alda... vamos mergulhar. A água está fria, mas vamos. Vamos. Então... Quem me conhece sabe que eu estava querendo fazer esse programa aqui há mais tempo. Gente, obrigada pela companhia de vocês por aqui. Que mais mulheres. Eu adoro ouvir uma voz feminina com tanta potência quanto a Karen. Eu quero ver mais mulheres aqui também. Que a gente possa realmente